aqui na casa do Senhor e poder compartilhar a palavra de Deus contigo. Sábado eu estive aqui pregando e hoje, para a glória de Deus, o Senhor, através do pastor George do Projeto Renovo, me dá mais uma oportunidade de falar acerca da palavra dele. Eu estou muito feliz e grato a Deus por poder compartilhar da palavra dele com vocês. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. E aí nós vamos até o versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e aí nós vamos até o versículo 6. Enquanto você procura aí, deixa eu falar algo para você. Existem 3 tipos de sermão. Existe o sermão temático, textual e o expositivo. Basicamente é isso. O sermão temático, ele praticamente é usado, ou ele é muito usado na hora do ensino, quando vai se ensinar acerca de alguma coisa. Então, é esse tipo de sermão que eu faço uso hoje, do sermão temático, porque creio eu que vai ser mais do que uma ministração, vai ser um ensino da parte de Deus para a igreja. E eu aprendi bastante enquanto eu escrevia isso, numa conversa que eu tinha com o diácono Fabinho. A gente conversava acerca de como imitar Cristo, né? O apóstolo Paulo, em 3 oportunidades, para 3 igrejas diferentes, ele fala que vocês sejam imitadores de Cristo. E ele afirma: eu sou imitador de Cristo. E enquanto eu permanecer imitador de Cristo, vocês também podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Eu conversava com o diácono Fabinho como imitar a Cristo, como efetivamente, verdadeiramente imitar a Cristo. E eu fui nesse texto que eu queria ler com vocês, que começa com uma saudação do apóstolo Paulo, acompanhado daqueles que ele discipulava e acompanhava o apóstolo Paulo. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E eu te convido a mais uma vez fechar seus olhos e juntos nós vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à sua palavra.
Obrigado porque nós ainda temos liberdade de manusear a sua palavra, de ler. Nós temos o privilégio de nos reunirmos na sua presença, de compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, porque diversos irmãos espalhados pelo mundo não têm o mesmo privilégio que nós temos. Então é com gratidão, Senhor, que nós começamos esse culto. E tudo aquilo que for dito aqui, que sirva como lição, aprendizado, e que o Senhor crave nos nossos corações, e que as palavras que serão ditas aqui nessa noite nunca sejam esquecidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então eu li uma das vezes em que Paulo fala acerca de imitar a Cristo. Ele falou isso também à igreja aos Coríntios, falou isso também aos Efésios. E a minha pergunta, que na minha conversa com o Fabinho, a pergunta que eu fazia era: será que de fato a gente consegue imitar a Cristo? Será que de fato a gente consegue se aproximar daquilo que Jesus fez, daquilo que Cristo fez? Sabe, irmãos, hoje as pessoas buscam muito por poder, por dons. As pessoas buscam microfone, louvor, né, os instrumentos. As pessoas buscam falar em línguas, profetizar, pregar. Hoje em dia as pessoas buscam por isso tudo, e não é errado. E não é errado. Só que se a gente lembrar, a Bíblia vai dizer que lá naquele dia, lá no juízo final, alguns vão chegar para Jesus e vão falar: Senhor, no seu nome eu profetizei, eu curei, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. E colocando na tradução, na nova linguagem internacional do Engenho da Rainha, a resposta de Jesus é: mete o pé, porque eu não conheço vocês. Essas pessoas, elas foram julgadas não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que deixaram de fazer. E eu fui atrás daquilo que elas deixaram de fazer. Por que que elas fizeram tantas coisas em nome de Jesus e ainda assim o Senhor não recebeu esses irmãos, essas pessoas? E aí eu fui num texto muito conhecido, que você também conhece, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, onde diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Pronto. Eu já descobri por que aquelas pessoas chegaram até Jesus dizendo que fizeram tudo isso que está escrito aqui, falaram em línguas, profetizaram, tudo isso em nome de Jesus, e ainda assim o Senhor Jesus não as recebeu. Descobri. E eu trabalhei em cima disso. Então, de fato, irmãos, para nós sermos imitadores de Cristo, a melhor maneira é amando como Cristo amou. Eu posso fazer de tudo, se eu não amar como Cristo amou,
eu não consigo imitar a Cristo. Eu queria mergulhar com vocês mais um pouquinho. Eu sei que vocês gostam de ler Bíblia, Projeto Renovo gosta. Eu vou te convidar a abrir mais um texto. João 13, 34. João 13, 34. Olha o que diz a Bíblia. Um novo. Eu tô agora numa outra versão que eu anotei aqui, porque é a versão mais conhecida, mas a igreja ela adota a NVI, então você vai ler na sua versão, mas o sentido é o mesmo. Um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Um novo mandamento. Irmãos, não tem opção. É mandamento. Eu não tenho escolha. Você não tem escolha. Se você quer ser, de fato, um imitador de Cristo, você não tem escolha. Porque está escrito, foi Jesus que falou, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem como eu amo vocês. Só que quando Jesus diz isso, ele está dizendo para a igreja. Você quer ver? O contexto dessa história é o seguinte: após a entrada triunfante, onde Jesus entra na cidade, tem toda aquela festa, uma multidão recebe Jesus. Jesus vai para um lugar onde ele tinha preparado, separado, para estar com os discípulos. Não tinha mais multidão, não tinha mais alvoroço, não tinha mais ninguém. Era só Jesus e os discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus ceia com os discípulos, e Jesus começa a ministrar sobre os discípulos. E aí, é nessa ministração que Jesus diz que vocês se amem, amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ou seja, só tinha Jesus e os discípulos, então é para a igreja. Se hoje no meu lugar, Jesus estivesse aqui falando, ia ser dessa forma: Pablo ama Isaac, Vitor ama Carol, você ama o outro, você é dessa forma. E eu não tenho escolha, eu não escolho. Se eu quero seguir a Cristo, é um mandamento. Pode acontecer, irmãos, de repente ter alguma coisa com o outro, acontecer alguma coisa que possa chatear o irmão. De repente eu posso fazer algo que possa te chatear, você possa fazer algo que vá chatear o seu irmão. Mas assim acontece também na sua casa, ou não? Você não se chateia com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os irmãos que convivem com você? E o que acontece lá? Você sai para a rua falando mal do seu marido, da sua esposa, do seu filho? Então, quem ama não pode, irmãos, fazer fofoca do outro irmão dentro da igreja. Se eu amo o meu irmão, eu não faço fofoca do meu irmão para outra pessoa. Eu não falo mal do meu irmão para outra pessoa. Eu não torço para que as coisas que ele está fazendo deem errado. Porque eu amo o meu irmão. Se criou, graças a Deus, não aqui no Projeto Renovo,
mas se criou uma cultura de panelinha dentro da igreja. Eu tive até uma oportunidade, um jovem brincou comigo no sábado, que ele me chamou e falou: pastor, aqui ó, tá de panelinha aqui. E na igreja pode ter panelinha? Pode. A panela só não pode ter tampa. É lógico, você vai se identificar melhor com outra pessoa. Isso é claro. Você pode se aproximar, ser mais próximo de uma outra pessoa do que de outro irmão. Mas toda vez que esse irmão quiser participar da conversa de vocês, ele tem que ter acesso. Você tem que demonstrar amor pelo seu irmão. Como eu disse, eu não tenho escolha, é um mandamento. Ainda que aquele irmão tenha me chateado, eu sou obrigado a amar aquele irmão. E de uma forma, porque Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como que ele nos amou? Como que Jesus nos amou? Você tem que amar, pasme você tem que amar o seu irmão a ponto de que, se necessário for, você entregar a sua vida pela vida do seu irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Você leu: um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem como eu amo vocês. E a demonstração de amor de Jesus foi entregar a vida dele por nós. Então, quando quando a gente fica de picuinha na igreja, eu não vou muito com a cara daquele irmão lá. Isso não existe. Isso não existe dentro da igreja. Ah, não me aproximo muito daquele irmão, daquela irmã, porque eu não vou muito com a cara dele, não vou muito com a cara dela. Isso não existe na igreja. Se isso ainda é praticado dentro da igreja, quem pratica ainda não entendeu o que é evangelho de fato. Mas pastor, tá difícil, e eu vou te falar que vai piorar. Vai piorar. Mais um texto. Abre sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 22. E nós vamos ler 3 versículos, 37, 38 e 39. Mateus capítulo 22, versículo 37, 38 e 39. Jesus estava mandando você amar, porque é o mandamento. Estava mandando você amar o seu irmão como ele te ama. E agora ele diz assim, ó: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande. Mais uma vez é mandamento. Nós não temos opção. Não existe escolha, é mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se você tinha que amar o teu irmão da igreja da mesma forma que Jesus te ama, agora você tem que amar o seu próximo como você ama a sua própria vida. Só que diferente do que aconteceu da primeira vez que nós lemos, em que Jesus estava reunido somente com os discípulos, agora Jesus ministra uma multidão. Acontece que vem um grupo, os saduceus, uma galera lá religiosa, um grupo religioso da época, que não acreditava na ressurreição. Então eles chegam até Jesus com uma pegadinha, que eles eram doidos para pegar Jesus. E eles falam assim: Senhor, olha só,
Moisés falou com a gente, nos ensinou acerca da lei do remidor. Se uma mulher perde o marido, o irmão tem que assumir. E se esse irmão morre, o outro assume, e assim sucessivamente. Digamos que uma mulher, ela tenha 7 maridos. Quem será o marido dela no céu, na eternidade ou na ressurreição? A resposta de Jesus é: vocês não entendem o que vocês estão lendo. Eu sei que você nunca vai imaginar Jesus falando dessa forma, mas em outras palavras, Jesus está falando assim: vocês são burros demais, cara. Há tanto tempo vocês têm na posse de vocês a palavra de Deus, vocês leem, vocês são tratados como um grupo religioso respeitado, e vocês ainda não entenderam o que vocês estão lendo. Lá no céu nós seremos como anjos. E por que Jesus diz isso? Porque anjo é sexuado, irmão. Anjo não tem sexo. Anjo não tem desejo sexual. No céu não vai existir marido e mulher. No céu a Gisele deixa de ser minha esposa e se torna minha irmã. E aí Jesus se livra desse primeiro grupo religioso. E então vem outro grupo, bastante conhecido, os fariseus. E os fariseus perguntam para Jesus qual era o mandamento mais importante. E aí a gente chega no texto que a gente leu, onde Jesus diz: o mandamento mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu pensamento, entendimento, força. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala isso para os fariseus, Jesus está falando ame qualquer pessoa que se aproximar de você. Por quê? Os fariseus eram um grupo fechado. Ninguém tinha acesso aos fariseus, a não ser que fosse um fariseu. Então o que Jesus está ensinando para eles é: ame o seu próximo, qualquer pessoa que se aproximar de você, ame. Ame quem professa a fé diferente da sua. Ame quem tem uma posição política diferente da sua. Ame quem tem uma orientação sexual diferente da sua. Ainda que a gente não concorde, ainda que a gente siga a Bíblia, ainda que a gente saiba o que é certo, o que Jesus está falando é: ame. Ame. Você não tem que concordar com a prática de ninguém, mas você é obrigado a amar, porque Jesus diz que é mandamento. Então todas as pessoas que se aproximarem de você, você é obrigado a amar. Me responda. Não me responda não, responda para você mesmo. Vocês acham que a igreja brasileira, ela é simpática ao movimento LGBT? A igreja brasileira, ela é simpática aos espíritas? A igreja brasileira, ela é simpática aos católicos? Mas pastor, por que você está falando isso? Por que a igreja tinha que ser simpática a todos esses grupos? Porque lá em Atos diz que a igreja, ela era simpática a todos, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que tinham que ser salvos. É a Bíblia que diz. Pelo fato da igreja ter simpatia de todo mundo, essas pessoas eram atraídas para dentro da igreja, elas escutavam a palavra de Deus, recebiam da parte de Deus, se convertiam e eram salvas. O que a igreja brasileira faz hoje é fechar a porta na cara de muita gente. É isso que a igreja brasileira faz hoje. Eu não concordo com o pensamento de fulano,
então eu não recebo ele aqui na minha igreja. Todos, a igreja é de Jesus, nós somos o corpo, a cabeça é ele, a igreja é dele. O projeto Renovo não é do pastor George, o projeto Renovo é de Jesus. Qualquer pessoa que chegar naquela porta, independente de quem ela seja ou de como ela chegar, ela tem que ser recebida da mesma forma como você gostaria de ser recebido, porque é um mandamento e diz: ame o seu próximo, aquele que se aproxima de você, como você ama a sua vida. Então qualquer pessoa que chegar naquela porta tem que ser amada por você da mesma forma como você ama a sua vida e gostaria de ser tratado. Eu contei isso daqui e eu louvo a Deus pelo projeto Renovo, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu contei isso daqui há um tempo atrás no Fried. Alguns irmãos sabem disso, então eu vou repetir porque nem todos estavam presentes. O pastor Vitor vai lembrar, pastor George também. No dia da nossa ordenação, né, minha, da Gisele, da pastora Camila, pastora Lu, diácono Fabinho, diaconisa Fabiana. Eu trabalhava numa loja de autopeças e lá tinha um rapaz que ele me odiava, sem eu nunca ter feito nada para ele. Ele me odiava. Eu tentava me aproximar dele, ele não deixava. Diversas vezes eu tentei conversar com ele e ele não se abria. Ele foi o único do meu trabalho que não foi no meu aniversário. Ele falava mal de mim e eu não entendia por quê. Um dia, a gente foi tomar café lá na cozinha da empresa e eu brincava, todo dia de manhã eu brincava com todo mundo. Eu fiz uma brincadeira e ele riu. Quando ele riu, eu falei: gostei. Pela primeira vez você sorriu. Aquele rapaz era gay. Pelo fato de eu ser cristão, evangélico, ele jogou para cima de mim tudo aquilo que ele recebeu de outras pessoas que eram evangélicas. Então ele não queria se aproximar de mim por conta daquilo que já tinha acontecido com ele. Eu insisti, ele foi se abrindo. Eu nunca falei de Jesus ou nunca li a Bíblia para aquele menino até então. Eu queria era me aproximar dele, queria era derrubar o muro que existia entre nós dois. Chegou a nossa ordenação. A igreja, ela tinha um fotógrafo. Mas eu cheguei para o pastor George, falei: pastor, expliquei toda a situação para ele. Falei: pastor, o menino é gay, é homossexual. O senhor permite que ele faça as fotos minha e da Gisele? E o irmão, que é fotógrafo da igreja, faz a foto do pessoal. Mas o senhor permite que ele faça a minha e a da Gisele? Glória a Deus pelo pastor que você tem, irmãos. O pastor George falou assim para mim: ele vai fazer o evento todo. Ele vai tirar foto de todo mundo e a igreja vai pagar ele. Então eu falei para o pastor George como é que ele era. Ele chegou aqui, a gente estava lá em cima se arrumando, as meninas se maquiando, a gente trocando de roupa. Quando ele chega aqui, ele é recebido pelo pastor George. E eu falei para ele, o nome dele era John Lennon. Eu falei para ele: John, quando tu chegar lá na igreja, o pastor George ou o pastor Vitor vai te receber, porque eu vou estar lá em cima. Lembra, pastor Vitor? E eu falei: ó, fica à vontade, que todo mundo sabe que você é gay. Ele arregalou o olho. Quando ele chega aqui, quem recebeu ele foi o pastor George. O pastor George correu na direção dele. John, deu um abraço nele. Ele ficou assim, ó.
Quando o pastor George solta ele, quem vem é o pastor Vitor, com aquele jeitão dele, apertando a mão, dando abraço, não sei o quê. Tu imagina um menino cheio de preconceito, porque já tinha sido maltratado lá fora, chega numa igreja e é recebido pelo pastor presidente e pelo pastor vice-presidente com festa, eles sabendo que o menino era gay. Ele ficou à vontade, ele subia aqui, ele tirava foto de todo mundo, ele andava pela igreja, ele ficou super à vontade. No final do ano eu saí da empresa, saí da firma. Ele permaneceu. Então o nosso contato meio que ficou distante, a gente quase não se falava muito. Só que ele embarcou nessa de fotógrafo. Um dia eu vi um ensaio dele que ele postou no Instagram. Uma menina linda que ele estava fotografando lá na Quinta da Boa Vista. E eu comentei na foto, eu falei, parabéns pelo ensaio e pela escolha da modelo. Ele manda uma mensagem no privado para mim. E ele fala assim, irmão, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei, me conta. Aquela menina, ela é lésbica. Eu falei, e aí? E aí que a gente está se gostando. A menina lésbica, o rapaz gay, se conheceram no ensaio fotográfico, estavam se gostando e começaram a namorar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi tratado da forma que ele deveria ser tratado. Ainda que a gente não concorde com a prática dele, ainda que a gente tenha um entendimento diferente, porque a gente acredita na Bíblia, é nossa obrigação amar dessa forma. E da forma que eu amei, da forma que o pastor George amou, da forma que o pastor Vitor amou, da forma que a igreja, aqueles que tiveram contato com ele, da forma que a igreja amou aquele menino passou a enxergar o evangelho de uma outra forma, a visão dele se abriu e a vida dele foi transformada. Eu não sei como está a vida dele hoje, porque a gente perdeu o contato, mas quando isso aconteceu, eu corri falando para o pastor George, para o pastor Vitor, mostrando para a Gisele, porque esse é o evangelho de Cristo. Se você quer, de fato, imitar a Cristo, você tem que amar da forma como Cristo amou, obedecendo o que Cristo mandou você fazer. Eu gosto muito de um rapaz, apresentei ele, não fisicamente, mas musicalmente, apresentei ele para o César e para o pastor Vitor. O nome dele é Bjork. Eu até entrei em contato com ele para ver se ele consegue vir aqui na igreja, troquei ideia com ele. E numa das músicas dele, ele diz assim, ó: se não salva, não combina com o Salvador. Se emana ódio, vive longe do que é o amor. Irmãos, estão dizendo por aí que bandido bom é bandido morto. E a gente não pode reproduzir isso aqui dentro da igreja, porque senão se torna incoerente. Se você fala que, ou você escolhe, ou você fala que bandido bom é bandido morto, ou você dá glória a Deus toda vez que um menino sair do tráfico e vier aqui pegar uma Bíblia e falar que se converteu e que abandonou, irmão. É incoerente. Você não pode dar glória a Deus porque alguém saiu do tráfico, teve a vida transformada nesse lugar, e dizer na internet por aí que bandido bom é bandido morto, irmão. Bandido bom é bandido salvo e transformado pelo poder de Jesus Cristo. Através do seu amor, através do meu amor, é que essas pessoas serão alcançadas e transformadas pelo poder de Jesus. Mas vai piorar. Vai ficar pior.
Continua aí em Mateus. Agora vai lá no capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus. Versículo 43 e 44. Diz assim: vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus, ele está dissertando sobre os mandamentos. E ele chega nessa parte, ele fala: vocês têm escutado, ame o seu próximo, mas odeie os seus inimigos. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Também é mandamento. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas você é obrigado, segundo Jesus, a amar as pessoas que te perseguem. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é Jesus através da palavra de Deus. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Você é obrigado a amar os seus inimigos e orar pelas pessoas que te perseguem. Eu fui atrás no grego, da palavra amor. E eu encontrei 4 palavras para amor. A primeira é storge, que significa amor familiar. É aquele amor que você sente pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu irmão. Esse é o amor storge. Eros, que é usado para designar uma relação entre homem e mulher que se amam pela relação entre um casal. E é daí que vem, que se torna, né, o nome de um deus da mitologia e que chega até a palavra que nós conhecemos como erotismo. Outra palavra que eu encontrei é filia, que fala sobre afeto, amor entre amigos. E mais uma palavra, a quarta, essa você conhece demais: ágape, que tem uma conotação de amor incondicional. É esse amor que a gente encontra em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi capaz de entregar o Filho dele por nós. É esse amor que está em João 3,16, é esse amor que está na parábola do filho pródigo. E eu fui atrás, eu consegui encontrar o PDF da Bíblia original em grego. Comecei a ler, comecei a pesquisar, e sabe o que eu encontrei, irmãos? Sabe o que eu encontrei? Que para as 3 palavras que nós lemos, ou para os 3 versículos que nós lemos, quando Jesus diz: ame o seu irmão, ame o seu próximo e ame o seu inimigo, a palavra no grego é ágape. Eu amo, eu, storge, minhas filhas. Eu, Eros, minha esposa. Eu, filha, o Isaac. Eu, ágape, Deus. Deus, me ágape. Quando Jesus diz: ame o seu irmão como eu amo vocês,
ame o seu próximo como a ti mesmo, e ame os seus inimigos, e orem por eles. É o mesmo amor que Deus sente por nós. Na Bíblia, no original grego, eu encontrei, eu festejei, eu chamei a Gisele, eu estava dentro do quarto, trancado, estudando. A Gisele estava na sala, eu chamei, vem aqui. Ela correu lá para o quarto e eu falei, olha como é que Jesus é maravilhoso. Olha como é que ele manda a gente amar. Olha o que está escrito no original grego. Em todas elas, em todas as vezes que Jesus citou o amor era ágape. Todas as vezes. Irmãos, como eu falei, hoje seria um pouquinho diferente. Hoje não seria de fato uma ministração, mas seria algo que eu queria compartilhar com os irmãos, até mesmo como ensino, para que isso fixasse na cabeça dos irmãos e no coração dos irmãos. Só existe um jeito da gente transformar o nosso bairro, da gente transformar o nosso estado, da gente transformar o nosso país e da gente transformar o mundo. É amando como Jesus amou. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira da gente transformar o mundo. Você pode rodopiar, falar em língua, você pode profetizar, você pode fazer o que for. Você viu lá no início. Mas se você quer imitar a Cristo de fato e transformar a vida das pessoas que te cercam e transformar o mundo, só tem um jeito, é amando como Jesus amou. E eu agradeço ao pastor Jorge pela oportunidade e digo que eu cresci demais com essa palavra. Eu mudei muito depois do dia que eu escrevi essa palavra. Talvez fosse uma palavra melhor adequada para um domingo de manhã, que é um culto de ensino, mas eu estava sedento de compartilhar isso com os irmãos. Então, quando o pastor Jorge, no domingo à noite, me convidou para pregar, eu já sabia no meu coração o que eu ia falar. Repito, e já encerro a minha fala. Se você tem desejo de mudar o local onde você mora, a cidade onde você mora, o estado onde você mora, o país que você mora e o mundo, é amando como Jesus amou. Obrigado.